Quando a gente aprende a calcular limite, um dos limites que a gente aprende a calcular, além de todos aqueles que a gente costuma ver, limites no infinito, limites infinito, que é quando o resultado pode dar mais ou menos infinito, a gente tem os limites laterais, né? O que é um limite lateral? É quando o x, por exemplo, tende a 3 pela direita. Esse símbolo aqui significa que o x está tendendo a 3 por valores que estão à direita do 3. Então, se o 3 está aqui, o x está tendendo para 3 por valores maiores que 3. Nesse caso aqui, esse símbolo significa que o x está tendendo a 2 por valores que estão à esquerda de 2. Certo? Ou seja, por valores menores que 2. Tá? Então esse que é basicamente o conceito de limite lateral, que é quando a gente tem um x tendendo para o ponto P apenas por uma direção, na reta real. Então, como que a gente faz para calcular esse tipo de limite que às vezes o pessoal tem muita dificuldade de enxergar? A gente tem que ter claro, a princípio, o que acontece com o gráfico de funções da forma 1 sobre x menos um certo a, tá? Com o x diferente de a, que nesse caso sendo o domínio da função. Então, em funções desse tipo, qual é o gráfico? O gráfico é basicamente o seguinte: a gente tem que essa função ela não está definida para o x igual a a, né? Como a gente pode enxergar aqui, o x igual a a, então ela tem uma indefinição, tá? E aí, o gráfico dessa função nada mais é que uma deslocada do 1 sobre x. Perceba que aqui, 1 sobre x, que é uma hipérbole oblíqua, a gente tem o a igual a 0, tá? Então, é uma deslocada, ou seja, vai ser para valores maiores que a assim e para valores menores que a alguma coisa assim. O que importa para a gente é saber que quando o x tende a a pela direita, né, nesse tipo de função, ou seja, quando o x tende a pela direita, esse limite aqui, ele dá quanto? Mais infinito. Tá? Então, quando o x tende a pela direita, o limite dá mais infinito. Quando o x tende a pela esquerda, ou seja, por valores menores que a, então o x vai tender a por aqui, olha só para onde vai o gráfico, para baixo. Ou seja, isso aqui resulta em menos infinito. Perceba então que uma maneira fácil de você lembrar é justamente com esse sinal, né? Quando o x tende para esse número pela esquerda, dá menos infinito. Né? O sinal se mantém ali. E quando o x tende a pela direita, ou seja, por valores maiores que a, o resultado dá mais infinito. Tá bom? Então, com esse gráfico, a gente consegue fazer muita coisa. Certo? A pergunta é, como que eu posso usar, então, esse gráfico para nos ajudar a calcular esse tipo de coisa aqui? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa saber é que eu tenho que fazer aparecer essa expressão aqui nessa função. Professor, e como que eu faço isso? Olha, vamos pegar então essa expressão aqui e depois a gente aplica o limite, tá? Eu tenho 2x mais 5 e embaixo eu tenho x² menos 9, que nada mais é do que x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, a pergunta é, quem dá problema aqui desses dois fatores? Olha, quem dá problema, quando você troca o x pelo número 3, é esse cara aqui. Concorda comigo? Né? Porque é aqui que vai zerar o denominador. Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai isolar esse cara. A gente vai escrever assim, 2x mais 5 dividido por x mais 3, que é o fator que não dá problema, vezes 1 dividido por x menos 3, que é o fator que dá problema. Quando a gente faz isso, o que acontece?
acontece o seguinte, a gente tem justamente que essa expressão aqui é exatamente alguma coisa desse tipo. Como o x está tendendo a 3 pela direita, o resultado dá mais infinito. Então o resultado disso daqui é mais infinito. E aqui, professor? Olha, aqui a gente pode trocar o x por 3 tranquilamente, porque não vai zerar o denominador, tá? Então, trocando o x por 3 aqui, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter 2 vezes 3 mais 5, dividido por 3 mais 3, vezes esse número aqui, que o resultado do limite vai dar mais infinito quando o x tende a 3. Então, resolvendo essa expressão numérica, a gente vai chegar que esse limite, né, limite de quando o x tende a 3 pela direita, de 2x mais 5, dividido por x² menos 9, isso aqui vai ser 6 mais 5, 11, dividido por 6 vezes mais infinito. E mais infinito vezes um número positivo, mais com mais dá mais, 11 sextos vezes infinito dá mais infinito. Então, esse é o resultado desse limite. Aqui é a mesma situação, tá? A gente pega essa expressão e transforma ela. Então, a gente vai ter menos 6x mais 1, x ao cubo menos 8, isso daqui é a diferença de 2 cubos, certo? Para quem não lembra como faz a diferença de 2 cubos, é assim, ó. A ao cubo menos b ao cubo nada mais é do que fatorar, fica a menos b que multiplica a² mais ab mais b², tá? Então aqui no nosso caso, o que a gente tem é o seguinte, que o a é o x e o b é o cara que está debaixo desse cubo aqui, que é 2 ao cubo. Então, B é o 2. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó. X menos 2 que multiplica x² mais 2x mais 4. Certo? Então, o termo que dá problema é justamente esse termo aqui, que é quando você trocar o x por 2, vai dar 0. Então a gente isola ele, igualzinho a gente fez em cima. Então a gente vai ter menos 6x mais 1, dividido por esse cara aqui que não dá problema, que é o x² mais 2x mais 4, vezes 1 sobre x menos 2. Certo? Aqui a gente pode trocar o x por 2 tranquilamente, né? Porque não vai dar nenhum problema, aqui embaixo não vai dar 0. Então, quando a gente troca o x por 2, esse número aqui vai dar quanto? Vamos fazer a conta, ó. Menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 1 dá menos 11. E aqui fica 2², que dá 4, mais 2 vezes 2, que dá 4, mais 4. Então, dá 12 embaixo. Certo? Então, isso aqui dá 12. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter como resultado menos 11 sobre 12 vezes esse limite aqui, né? Esse limite aqui, ó, é justamente um limite de uma expressão dessa forma, onde o a é 2. E a gente sabe que quando o x está tendendo a 2 pela esquerda, então o resultado dá menos infinito. Então isso daqui tende a menos infinito, tá? Então a gente multiplica esse número por menos infinito. Ou seja, o resultado desse limite aqui vai ser o quê? Menos com menos mais 11/12 vezes infinito dá infinito. Então o resultado desse limite também é infinito. Todos os limites laterais que você tem para calcular, basicamente você usa essa mesma estratégia, tá? Você tenta encontrar uma expressão que tem essa cara aqui, 1 sobre x menos a. Tá bom? E aí você analisa o sinal. Se estiver atendendo a x, a p pela direita, mais infinito. A p pela esquerda, menos infinito.